Boa tarde, meus irmãos. Quero convidá-los ao estudo da Palavra de Deus nesse momento. Mas antes eu peço para que orem encarecidamente por um assunto. Tem um missionário que faz parte da nossa igreja, pastor Carlos Alcântara. Sua esposa se chama Raquel, eles têm 2 filhos, Débora e André. E a família foi acometida de Covid no início da semana. O André, ele é um jovem, 20 anos, talvez um pouco mais. Hoje ele precisou ser entubado. Eu quero pedir aos irmãos para, por favor, orarem por essa família. A recuperação da família como um todo e, de uma maneira especial, esse jovem, o André. Vamos então clamar a Deus. Amado Senhor, nós queremos pedir a Tua misericórdia sobre o Teu povo espalhado pela face da terra. Clamamos para que o Senhor venha em bondade sobre aqueles que estão enfermos. Lembramos aqui da nossa irmã Darcy. Ó Deus, ministra a Tua graça sobre ela e sobre os seus familiares. Lembramos do irmão Clay, Tua boa mão sobre ele. E, ó Pai, clamamos pela vida desse jovem, o André. Senhor, faz a vida dele preciosa aos Teus olhos, ó Pai, e eu te suplico pela cura desse rapaz. Ó Deus amado, eu te peço, preserva a sua vida, sustenta o pastor Carlos Alcântara, nossa irmã Raquel, sustenta a Débora. Tua graça, Pai, é melhor do que a vida, e que a paz que excede o entendimento esteja guardando o coração da família. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer um estudo nessa tarde, Moisés e a tenda da congregação. Moisés e a tenda da congregação. Isso daqui fala sobre busca pela face de Deus. E eu convido então você a ler comigo o texto, que está em Êxodo, capítulo 33, dos versos 7 até o verso 11. Êxodo 33, de 7 a 11, diz da seguinte forma: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Meus irmãos, está aqui um relato, uma situação do povo de Israel no deserto. Essa tenda, às vezes, nós confundimos com o tabernáculo, que também acompanhou o povo de Israel no deserto. Só que não é o mesmo. Alguns vão chamar até essa tenda de um pré-tabernáculo. Uma das diferenças é que o tabernáculo ele era armado no meio do arraial. Então o tabernáculo ele é armado e aí então as 12 tribos armariam as suas tendas em torno do tabernáculo. 3 à esquerda, 3 à direita, 3 ao fundo, 3 à frente. Essa daqui não era a tenda do tabernáculo. Essa daqui era a tenda da congregação, que o texto diz que ficava fora do arraial. Era um local onde o texto está dizendo que Moisés buscava a face do Pai, que aqueles que queriam buscar o Senhor iam a essa tenda e que Josué nunca se apartava dessa tenda. Meus irmãos, quais são as lições? Naquela tenda, as pessoas elas acabavam desfrutando da presença de Deus de uma maneira especial. E algo para a gente entender. Desfrutar da presença do Senhor é um privilégio que todo crente em Jesus Cristo pode ter. Todo crente em Jesus Cristo pode desfrutar desse privilégio. Mas, meus irmãos, não é uma incondicional, não é algo automático que todo crente desfruta. Na realidade, pode acontecer, e tem acontecido, de apesar da certeza e da realidade da presença do Senhor, muitos têm vivido sem desfrutar das delícias do privilégio da presença do Senhor.
apesar de todos nós podermos desfrutar a partir de Cristo, a Bíblia fala que a gente se achega ao trono do Pai com ousadia, porque é um trono de graça. Apesar de todos podermos desfrutar, infelizmente, muitos não desfrutam dessa realidade. Na realidade, bem poucos. E eu queria então tirar aqui algumas lições. Vamos imaginar aqui a seguinte realidade: aprendendo da busca pela presença de Deus. Buscar a presença de Deus. O versículo 7 começa dizendo assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Meus irmãos, observe o texto. Começa dizendo assim: Moisés costumava. A expressão costumava está dizendo que não é algo aleatório, não é algo esporádico, não é algo de uma vez ou outra. Como diz o dito popular, de caju em caju ou de janeiro em janeiro. Não, ao contrário disso, era algo costumeiro. Ele tinha esse hábito, fazia parte da sua rotina, fazia parte do seu dia a dia. Meus irmãos, a busca pela presença de Deus precisa ser algo costumeiro na vida do povo do Senhor. Moisés tinha isso para si. Era algo especial, algo só dele e de Deus. Se nós olharmos na experiência do povo de Israel no deserto, isso é ensinado de diversas maneiras. Uma maneira bem clara era a experiência do maná, que caía a cada manhã. A cada manhã você se levantava, qual era a primeira coisa que você fazia? Saía da sua tenda e ia para o deserto. E ia para fora da sua tenda em busca do maná. Era algo que para que você pudesse ter, você precisava se abaixar, precisava se ajoelhar. Então, está falando sobre essa busca diária, sobre uma constância na vida do povo de Deus. Além da experiência do maná, Moisés tinha essa tenda, que ele armava para si, ele costumava fazer isso. Meu irmão, você tem armado uma tenda onde você pode buscar a Deus constantemente? Vamos imaginar. Eu já fui na casa de alguns irmãos que eles realmente têm um quartinho de oração. Tem um quartinho ali, alguns locais assim, tem até um local para a pessoa se ajoelhar, tem a sua Bíblia ali. Veja, algumas pessoas têm um local literalmente. Não precisa ser um local não, mas que seja um hábito. Os pés da sua cama, o local onde você se ajoelha para orar, o seu escritório. Olha, cada um vai ter um local específico, mas não é o local, é o hábito de buscar. Meu irmão, em primeiro lugar, pense nisso. A presença do Senhor é algo que nós precisamos costumar a buscar. E o verso 7 ainda fala que ele colocava fora do arraial, bem longe. Por que bem longe? Por que fora do arraial? Meus irmãos, olha, para a gente buscar a face do Senhor, a gente precisa priorizar o Senhor. Se estivesse perto do arraial, olha, haveria muitas coisas que poderiam tirar a atenção de Moisés, que poderia acabar o atrapalhando. Se você for buscar a face de Deus com a TV ligada, olha, com certeza, alguma coisa na TV vai tirar a sua atenção. Se você for buscar a face de Deus fazendo alguma outra coisa, celular, WhatsApp, olha, aconteça o que acontecer. Em si essas coisas não são erradas, mas nós precisamos desligar a TV, precisamos desligar o celular, precisamos nos retirar para longe, fora, algo só nosso e de Deus. Observa, você perceberá que haverá bênçãos a partir dessas atitudes. O texto faz questão de dizer: era uma tenda apenas para aqueles que buscavam ao Senhor. Para muitos, era uma tenda desconhecida. Para muitos, era uma tenda desnecessária. Mas para aqueles que buscavam o Senhor, era uma tenda especial. Eu gosto da colocação que o texto faz aí, aqueles que buscavam ao Senhor, porque às vezes nós achamos que certas coisas é apenas para o líder. É para Moisés. Moisés tem que fazer isso, ou é um privilégio só de Moisés. Não, o texto está dizendo que é para aqueles que realmente queriam ter uma experiência pessoal com Deus, uma experiência íntima,
queria desfrutar a presença e a delícia da presença de Deus. Meu irmão, vamos nos desafiar a amar uma tenda fora do arraial. Tem muito mais do Senhor para a nossa vida. Eu gosto daquela colocação. A graça do Pai, a presença do Pai, a riqueza da palavra do Pai é como o mar, que tem água para quem nada, para quem navega e para quem mergulha. E é mergulhando que nós descobrimos os tesouros mais preciosos. Arme uma tenda e costume buscar o Senhor nessa tenda. Tem esse hábito, tem essa prática. Versículo 8 diz assim: quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Meus irmãos, a vida daqueles que buscam ao Senhor começa a ser percebida pelos demais. As pessoas, elas viam aquela tenda lá longe, e elas já sabiam o horário que Moisés ia buscar o Senhor. E as pessoas então ficavam observando Moisés indo buscar o Senhor naquela tenda. A vida daqueles que buscam o Senhor começa a ser percebida pelos demais. Sem farisaísmo. A Bíblia fala, Jesus Cristo repreendendo os fariseus, que eles queriam fazer largas orações nas praças, para que as pessoas os vissem. Então, olha, sem exibicionismo. Sem aquela coisa de querer chamar a atenção. Tem gente que adora falar os dias que estão jejuando, o dia que não estão jejuando. Tem gente que adora falar o tempo que passa orando ou deixando de orar. Não, meu irmão, sem exibicionismo. É só uma prática na sua vida. E quando você tem essa prática, quando é algo natural, as pessoas à sua volta passam a perceber. Pensa comigo. A Bíblia diz que Eliseu costumava passar por uma determinada região chamada Sunem. E ali tinha uma mulher que ficou conhecida por Sunamita, da região de Sunem. Aí, conforme Eliseu ia passando ali, chegou um dia que aquela mulher virou para o marido e falou: eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Meus irmãos, quando nós buscamos a face do Senhor como um hábito, as pessoas à nossa volta elas vão começar a perceber. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, verso 13, que quando os religiosos, os líderes, prenderam Pedro e João, conforme eles foram conversando com Pedro e João, eles perceberam que Pedro e João estiveram com Jesus. Ora, que as pessoas, quando começarem a lidar conosco, conversar conosco, sejam como amigas, sejam como pessoas antipáticas, como era o caso aqui, que elas consigam perceber algo diferente em nós. E que esse algo diferente seja um identificatório de que nós estivemos com Jesus. Meu irmão, quando a pessoa costuma buscar a face de Deus, as pessoas à sua volta passam a perceber. Tem algo diferente naqueles que costumam buscar a face de Deus. Mantém sua mão nessa passagem. Olha o capítulo 34. Você vai perceber até uma informação curiosa. O verso 29 do capítulo 34 diz assim, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Meu irmão, olha a presença de Deus, ilumina nossos olhos, ilumina o nosso rosto, ilumina o nosso coração. Nós ficamos contagiados, nós ficamos radiantes com a presença de Deus. As pessoas à nossa volta passam a perceber. Se você observar ainda, no capítulo 34, tem um verso 35, que diz assim: assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com o Senhor. Então, o que acontece? Primeira experiência no monte. Ele estava na presença de Deus. Quando ele voltou, ele não percebia. Mas o rosto dele estava brilhando e as pessoas notavam isso. Aí ele começou a usar um véu, para que as pessoas não ficassem estranhando ele. E sempre que ele ia entrar na tenda da congregação, sempre que ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. E o rosto dele começava a brilhar.
Meus irmãos, pessoas que andam na presença de Deus, aqueles que estão à sua volta percebem algo diferente. O rosto dele brilha, brilha com graça, brilha com misericórdia, brilha com santidade, brilha com a presença de Deus. Pessoas que andam com o Senhor. Os outros que estão à volta notam a diferença. O jeito de falar, o jeito de agir, a conduta é diferente. Tanto porque manifesta graça, manifesta alegria, quanto manifesta santidade. Como é que está seu rosto? Que o brilho da presença de Deus se manifeste na sua vida. Meu irmão, cultive o hábito de armar uma tenda para você. E sabe uma marca muito clara de quem pratica a presença de Deus? Humildade. Humildade. A Bíblia fala que Moisés será conhecido como o homem mais manso da terra. E o que vai fazer de Moisés o homem mais manso da terra? Era um homem que praticava a presença de Deus. Ele tinha uma tenda da congregação. Ali ele se humilhava, ali ele se quebrantava. E quando ele se levantava e ia estar com as pessoas viam um homem humilde, as pessoas viam um homem humilhado, as pessoas viam um homem quebrantado. Que as pessoas à nossa volta consigam perceber essas realidades em nossas vidas. Meus irmãos, é preciosíssimo demais para que nós aceitemos viver sem isso, de maneira nenhuma. Cultivemos as delícias da presença de Deus. Voltando para o capítulo 33, observe o versículo 9. Diz assim: uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. O Senhor falava com Moisés. Meus irmãos, quando nós nos voltamos a Deus, Deus se volta a nós. Moisés está indo buscar o Senhor naquela tenda. Até o momento, é só uma tenda comum. Até o momento, é só uma tenda que está distante do arraial. Mas quando Moisés entra ali para buscar o Senhor, então algo acontece naquela tenda e aquela tenda se torna especial, porque o Senhor vem sobre a tenda. O que acontece? O que faz Deus vir sobre a tenda? Não é a tenda em si, mas é o fato de Moisés estar ali dentro para buscar o Senhor. Meus irmãos, quando nós nos voltamos a Deus, Deus se volta a nós. Ora, na igreja, o templo, por que Deus se manifesta no templo? Se manifesta no templo porque tem pessoas ali para buscar a Deus no templo. Quer dizer, não é o templo pelo templo, é o fato das pessoas estarem ali para buscar o Senhor. Valorizemos isso, meus irmãos. O que acontece? Talvez os outros pensariam da seguinte maneira: primeiro vem a nuvem da presença de Deus e depois eu vou para a tenda. Talvez as pessoas quisessem fazer assim. Primeiro, algo grande tem que acontecer no templo. E tendo algo grande no templo, aí eu vou para o templo. Primeiro algo grande precisa acontecer. E aí então eu vou em busca desse algo grande que eu já estou vendo. Meus irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. Não é primeiro Deus chama a atenção para si e então as pessoas vêm a Ele. Pelo contrário. Primeiro as pessoas vêm até Deus e aí Deus se manifesta. Veja que esse é um fator diferencial importante. Pastor, quando vier uma palavra poderosa na igreja, me avisa que é para eu ir lá ouvir. Não, meu irmão. Não é assim, não. Quando vier um pregador importante, me avisa que eu vou lá ouvir. Não, meu irmão, não é assim, não. Pastor, olha, quando for uma coisa que o senhor tiver certeza que haverá um mover de Deus, me avisa que eu vou lá para ouvir. Não, meu irmão, não é dessa maneira. Primeiro Moisés ia naquela tenda. Depois que Moisés estava ali, como um costume, para buscar o Senhor, aí Deus vinha sobre a tenda. Primeiro nós buscamos o Senhor, e então o Senhor se manifesta a nós. Olha, Deus se volta para aqueles que se voltam a Ele. Você tem se voltado ao Senhor? Você tem rasgado o seu coração na presença do Senhor? Como é que a Bíblia fala? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Olha, nós precisamos aprender a praticar o preço da busca, a perseverança na busca. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o coração. O que o texto vai dizer? Primeiro Moisés ia para a tenda. Até o momento, era só uma tenda distante do arraial.
Até esse momento não havia nada na tenda que chamasse a atenção das pessoas comuns. Ora, uma tenda no meio do deserto? Não, eu vou ficar no arraial, porque no arraial tem meus amigos. Vou ficar no arraial, porque no arraial tem entretenimento. Vou ficar no arraial, porque no arraial tem zona de conforto. Moisés saía do entretenimento, saía da presença dos amigos, dos familiares, saía do conforto para ir para aquela tenda, porque era ali que ele buscaria o Senhor. E então, onde é que o Senhor se manifestou? Não foi no arraial, se manifestou na tenda. Deus se volta àqueles que se voltam para Ele. Meu irmão, se desafie. Deus há de honrar a tua busca. Deus há de honrar a tua perseverança. Deus há de se manifestar a você conforme você se esforça para buscá-lo. Uma tenda fora do arraial. Infelizmente, a gente quer que primeiro Deus se manifeste para então nós o buscarmos. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que nós primeiro precisamos buscá-lo. E quando nós buscamos, o Senhor então se manifesta a nós. Marque um encontro com Deus. Diga para o Senhor: Deus, olha, a partir de agora eu vou marcar um encontro especial com o Senhor, 6 horas da manhã, porque é o horário que eu vou levantar para te buscar. 5 horas da manhã é o horário que eu vou levantar para te buscar. 10 horas da noite é o tempo que eu vou reservar para eu buscar o Senhor. 2 horas da tarde, olha, aquela meia hora do almoço. Meu irmão, entre você e Deus. Marque o seu momento com Deus. Marque um encontro com Deus. E pode confiar que Deus há de se manifestar a você. Nós criamos o hábito de meditar na palavra. E quando a gente abre a Bíblia e fala assim: olha, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Meu irmão, tem dias que Deus traz mensagens tão preciosas. Tem dia que Deus fala tão poderosamente ao coração da gente. Confia nisso. Deus há de honrar a tua busca. Indo adiante, versículo 10. Diz assim: todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Quer dizer, as pessoas viam que Deus está honrando a busca de Moisés. Elas estavam na sua tenda e elas falavam: puxa, que maravilha. E ali na tenda, a porta da casa delas, elas adoravam o Senhor. Percebe a diferença de adorar? Percebe a diferença entre Moisés e aquelas pessoas? Ora, aquelas pessoas ficavam na sua zona de conforto. Elas olhavam lá longe e elas viam a coluna sobre aquela tenda onde Moisés estava. E elas falavam: puxa, isso é maravilhoso. E adoravam o Senhor na porta da tenda delas. Elas não estavam dispostas a pagar o preço da busca, a pagar o preço do sacrifício, a pagar o preço do comprometimento. Meus irmãos, infelizmente, assim tem acontecido. Às vezes a gente ouve um louvor e a gente fala: puxa, que louvor gostoso, mas na nossa zona de conforto. A gente ouve uma mensagem e fala: puxa, que mensagem poderosa, mas nada nos tira da nossa zona de conforto. Então a gente quer adorar o Senhor, mas adorar de uma forma que não exige de nós nenhum sacrifício, que não exige de nós nenhum esforço, que não exige de nós nenhum comprometimento. Como é que você tem adorado o Senhor? A Bíblia diz que Davi, ele vai sacrificar a Deus. Quando ele vai sacrificar a Deus, ele chega no local e o dono daquele local vem até Davi, o rei. E aí Davi fala: olha, eu vim aqui para adorar o Senhor neste local. Eu quero comprar esse local porque aqui eu vou construir o templo. Ele não construiu, mas o filho iria construir, foi naquele local. Eu quero adquirir a lenha e eu quero adquirir o gado para sacrificar. Ao dono do local falou: Davi, tanto porque você é rei, eu quero te honrar, quanto porque você está oferecendo ao Senhor, eu quero honrar o Senhor. Então fica tranquilo, eu vou te dar o terreno, é um presente meu, eu vou te dar a lenha, presente meu, e eu vou te dar o gado, presente meu. Você vai adorar o Senhor e eu vou dar tudo para que você faça isso. Porque eu quero te honrar, você é o rei. E eu quero honrar o Senhor tem que ser honrado. Davi olha para aquele homem e fala: de maneira nenhuma, porque eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Observe bem, eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe nada. Meus irmãos, essas pessoas queriam adorar a Deus na porta das suas tendas.
Elas não queriam sair do arraial para buscar a Deus naquela tenda que Moisés preparou. Percebe? Elas querem oferecer a Deus uma adoração que não lhes custe nada. Uma adoração na sua zona de conforto. Como é que está a tua adoração, meu irmão? Como é que está o teu comprometimento com Deus? Uma busca pelo Senhor que não te custa nada? Que não exige de você sacrifício? Que não exige de você renúncia? Que não exige de você comprometimento? Eu quero adorar o Senhor, mas eu não quero praticar a santidade. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não quero mudar as minhas vestes. Eu continuo com vestes que eu sei que não condizem com uma pessoa que pratica a santidade de Deus. Mas mesmo assim quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não quero envolver o meu bolso na minha adoração. Eu não sou comprometido com dízimo, eu não sou comprometido com ofertas, mas eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor, mas eu não quero ter compromisso com uma igreja local. Eu não participo dos cultos regularmente, mas eu quero adorar o Senhor. É dessa maneira. Meu irmão, pensa bem. Adorar da porta da sua tenda? Bom, você está vendo maravilhas lá ao longe, mas você não está desfrutando pessoalmente dessas maravilhas. Você está vendo Deus agindo lá ao longe, mas você não está se apropriando desse agir de Deus. Você sabe que as pessoas que estão lá, o rosto dela está brilhando, mas o seu rosto continua opaco, continua fosco, seu rosto continua apagado, porque você está apenas na porta da sua tenda. Não queira oferecer a Deus um sacrifício que não te custe nada. Meu irmão, pague o preço do comprometimento, pague o preço da busca, pague o preço da renúncia, pague o preço do sacrifício. E aqui então, pensa bem nisso. O melhor de Deus não é para todos, porque nem todos buscam o melhor de Deus. Pensa nessa frase. O melhor de Deus não é para todos, porque nem todos estão buscando o melhor de Deus. Veja, o melhor de Deus é para todos, sim, mas nem todos desfrutam porque não estão buscando esse melhor. Estão na sua zona de conforto. Saiamos disso, meus irmãos. Em último lugar, e aqui eu encerro, observe o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Meu irmão, por que isso? Moisés, ele se desafiou a ser amigo de Deus. E Deus aceitou essa amizade. Moisés se desafiou a ouvir a Deus de uma forma mais íntima. E Deus honrou esse desafio. Moisés se desafiou a ter uma experiência pessoal, íntima, única com Deus. E Deus concedeu essa honra a Moisés. Meu irmão, será que essas coisas ficaram no passado? Será que essas coisas ficaram para alguns? A Bíblia fala que Enoque foi conhecido como o homem que andava com Deus. Será que ao longo da história ninguém mais pode praticar esse princípio? A Bíblia está dizendo que Abraão era o amigo de Deus. Será que ninguém pode cultivar essa amizade? A Bíblia está dizendo que Moisés falava face a face com Deus. Será que nós não podemos nos desafiar a termos algo assim? Pense bem nisso. E aqui o final do texto diz assim, que quando Moisés se afastava, Josué, filho de Num, finalzinho do verso, não se apartava da tenda. Olha, Josué, ele era o ajudante de Moisés. E ele caminhando com Moisés, ele via essas coisas acontecendo com Moisés. E sabe o que Josué falava? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, eu não vou me afastar da tenda. Olha, até hoje, minha relação era com Moisés, mas agora minha relação é com a tenda, porque eu quero é o Senhor que se manifesta nessa tenda. Veja que em algum momento, entre Moisés e a tenda, Josué deixava Moisés ir embora e ficava na tenda. Não se apartava, porque era ali que Deus se manifestava. Quando Moisés deixa o ministério, quem é que assume o ministério depois de Moisés? A Bíblia fala que além de Josué, também tinha Calebe, outro servo de Deus. Por que Josué e não Calebe? Sem menosprezar Calebe. Mas eu estou vendo, na minha ótica, que é por essa razão. Que é porque Josué, ele de uma maneira especial,
Ele, de uma maneira assim muito própria, muito dele, ele queria aquilo que Deus estava fazendo na vida de Moisés. Não é inveja, é sede, é desejo, é admiração. Meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para cultivar esse princípio, para praticar isso. Jacó, ele vai ter um momento face a face com Deus. Para ter esse momento face a face com Deus, ele precisa se retirar. Ele manda a esposa, os filhos além e fica apenas ele e Deus. Nós precisamos aprender a praticar isso. E eu quero te dizer que além do desejo do coração do crente, esse é o desejo do coração de Deus. Vou deixar um último verso. Olha Jeremias, capítulo 10, versículo 20. E aqui então a gente encerra. Jeremias 10, versículo 20, diz assim: a minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Ninguém há que levante a minha tenda e lhe erga as lonas. Olha Deus falando. Poxa, havia uma tenda, as pessoas me buscavam. Havia uma tenda, aqueles que queriam ter um momento comigo me buscavam. Só que essa tenda foi desarmada. Essa tenda já não mais existe, ninguém mais levanta essa lona, ninguém mais estica essa corda, ninguém mais coloca essa estaca. Meu irmão, olha, é um desejo, precisa ser um desejo do coração do crente, porque com certeza é um desejo do coração de Deus. Precisa ser um desejo do teu coração por Deus, porque é um desejo no coração de Deus por você. O Senhor quer se manifestar a nós. O Senhor quer fazer o nosso rosto brilhar. O Senhor quer falar conosco como um amigo fala com outro. Paguemos esse preço, nos esforcemos. Meus irmãos, que a tenda da congregação de Moisés seja também a sua tenda de congregação, de comunhão com o Senhor, de busca pela face do Pai. Louvado seja o nome dele, que de alguma forma os nossos corações sejam desafiados. Que Deus nos abençoe. Amado Pai, mais uma vez estamos na tua presença e te agradecemos pelas preciosidades da tua palavra. Nos desafia, Senhor. Eleva a nossa alma para buscar a tua face em espírito e em verdade, de uma maneira bem especial. Mais uma vez clamamos por esse jovem, pelo André. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha em cura para ele. Pedimos pelo pastor Carlos Alcântara, pela irmã Raquel, pela Débora. Ó Pai, sustenta toda a família. Em nome de Jesus te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Amanhã, sábado, haverá reunião dos adolescentes às 17 horas e dos jovens às 19 horas. Contamos com a presença deles. E domingo pela manhã, programação Dia das Mães, pastor Infante estará pregando, e domingo à noite, tema será família. Incentivamos todos a estarem presentes. Um carinhoso abraço, até mais.